Na quietude sufocante da casa de meu amigo, onde o silêncio era quebrado apenas pelo ocasional arranhar das patas de seu cão no piso de madeira, uma sensação de desconforto começou a se infiltrar em minha mente. As sombras pareciam se alongar, dançando nas paredes com uma vida própria e sinistra. Eu estava ali para cuidar do animal, mas à medida que a noite avançava, uma inquietação crescente tomava conta de mim. As histórias de terror que eu costumava devorar com avidez começaram a ganhar uma nova dimensão de realidade. Cada rangido da casa antiga, cada movimento súbito nas sombras, fazia meu coração acelerar. Foi então que percebi: o verdadeiro horror não estava nas páginas dos livros ou nas telas dos filmes. Estava ali, pairando no ar, esperando para se manifestar na vida real. E eu, sozinho naquela casa estranha, estava prestes a me tornar o protagonista de meu próprio pesadelo. O cão, antes uma presença reconfortante, agora parecia tenso, seus olhos fixos em um ponto vazio no corredor escuro. Segui seu olhar, meu sangue gelando nas veias ao perceber que algo estava errado, terrivelmente errado. As experiências dos outros, que eu antes considerava mero entretenimento, agora se tornavam um presságio sombrio do que estava por vir. E enquanto a escuridão se adensava ao meu redor, eu sabia que esta noite iria mudar minha vida para sempre, de maneiras que eu mal podia imaginar. A noite avançava, e com ela, uma sensação opressiva de isolamento se intensificava. A vastidão do campo de Michigan, antes tão familiar, agora parecia um oceano de escuridão pronto para me engolir. As memórias da minha infância, naquela propriedade de 3 acres, ressurgiram, não como conforto, mas como presságios sombrios. O silêncio sepulcral foi subitamente quebrado por um estrondo metálico ensurdecedor vindo do quintal. Meu coração saltou para na garganta e uma onda de adrenalina percorreu meu corpo. Com as mãos trêmulas, corri de janela em janela, meus olhos vasculhando freneticamente a escuridão lá fora. Foi então que vi, à porta do galpão de armazenamento escancarada, uma boca negra aberta na noite, como se estivesse me chamando. O medo gritava para que eu ficasse dentro de casa, mas uma força inexplicável me impelia para fora. Com dedos gelados, agarrei o rifle do armário. O metal frio contra minha pele era meu único conforto, enquanto eu me aventurava na escuridão impenetrável. Cada passo em direção ao galpão fazia o ar ficar mais denso, como se a própria noite estivesse tentando me sufocar. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula, engolida pela vastidão do silêncio. Nenhuma resposta veio, apenas o eco distorcido de meu próprio medo. À medida que me aproximava da entrada escancarada do galpão, o cheiro de mofo e algo mais, algo pútrido e antigo, invadiu minhas narinas. A escuridão dentro do galpão era absoluta, uma cortina de breu que parecia pulsar com vida própria. Meus dedos encontraram um interruptor de luz, mas nada aconteceu quando o acionei. O pânico começou a se apoderar de mim quando percebi que estava preso entre a escuridão impenetrável do galpão e a noite sem lua atrás de mim. Foi então que ouvi um sussurro, tão baixo que poderia ser apenas o vento, mas não havia brisa alguma naquela noite sufocante. O som cresceu, transformando-se em um murmúrio ininteligível, como se dezenas de vozes estivessem conspirando nas sombras. Congelado de terror, vi uma forma se materializar na escuridão. Não era humana, nem animal. Era algo que não deveria existir neste mundo. Algo que desafiava a compreensão e sanidade. O ar dentro do galpão de armazenamento era denso, carregado de um cheiro metálico que fez meu estômago revirar. Meus olhos lutavam para se ajustar à penumbra, vislumbrando silhuetas distorcidas de objetos familiares, o cortador de grama, ferramentas de jardinagem, agora transformados em formas ameaçadoras pela escuridão. Com as mãos trêmulas agarradas ao rifle, eu recuei, fechando a pesada porta do galpão com um baque surdo que ecoou pela noite silenciosa. Corri de volta para a casa, trancando a porta atrás de mim, meu coração martelando contra as costelas. Posicionei-me junto à janela, os olhos fixos no galpão, esperando a qualquer momento ver aquela porta impossível se abrir novamente. O tempo se arrastava, cada segundo uma eternidade de terror. Desesperado por ajuda, tentei ligar para meu pai. O telefone tocava no vazio, cada toque aumentando minha sensação de isolamento. Deixei uma mensagem entrecortada, minha voz traindo o pânico que eu lutava para conter. De volta à janela, liguei a TV, o ruído de fundo uma tentativa fútil de afastar o silêncio opressivo. Foi então que ouvi rangidos vindos do andar de cima. Meu sangue gelou nas veias. Com o rifle em mãos, subi as escadas, cada degrau rangendo sob meus pés, denunciando minha presença. No corredor superior,
5 portas fechadas me encaravam como bocas silenciosas, guardando segredos terríveis. Meu olhar foi atraído para a porta do quarto de meus pais. Ajoelhei-me, o coração quase parando quando vi, através da fresta sob a porta, 2 pés descalços voltados para o outro lado. O terror me paralisou. A realidade da situação me atingiu como um soco no estômago. Não estava preparado para enfrentar o que quer que estivesse do outro lado daquela porta. Desci as escadas correndo, me escondendo no banheiro do térreo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone enquanto discava repetidamente para meu pai. Cada chamada não atendida era como um prego em meu caixão. O silêncio da casa foi quebrado por um som que gelou minha alma. Passos lentos e pesados descendo as escadas. Prendi a respiração, o terror me consumindo. A maçaneta da porta do banheiro começou a girar lentamente. O pânico corria em minhas veias enquanto eu finalmente discava para a polícia, meus dedos tremendo sobre os botões do telefone. Minha voz não passava de um sussurro urgente enquanto eu detalhava a situação para o atendente, o medo palpável em cada palavra. A instrução para permanecer em silêncio no banheiro soava como uma sentença de morte. O som de passos descendo as escadas fez meu coração saltar para a garganta. Eles se aproximavam do banheiro com uma precisão aterradora, como se o intruso soubesse exatamente onde eu estava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da minha respiração entrecortada. Então, uma voz profunda e ameaçadora atravessou a porta. "O que está acontecendo, garoto?" As palavras ficaram gravadas em minha mente, uma lembrança que me perseguiria por anos. Se eu ouvisse aquela voz novamente, mesmo décadas depois, a reconheceria instantaneamente. O medo me consumia, mas uma centelha de coragem, ou talvez puro desespero, me fez desobedecer às instruções da telefonista. Com a voz trêmula, mas clara, anunciei: "Estou no telefone com a polícia agora e tenho uma arma." Coloquei o telefone no viva-voz, a voz da atendente ecoando no pequeno banheiro, perguntando se eu estava bem. O som da maçaneta girando fez meu sangue gelar. Por um momento eterno, pensei que a porta cederia, expondo-me ao terror que aguardava do outro lado. Mas então, ouvi os passos se afastando, seguidos pelo som distante de uma porta batendo. A porta dos fundos, eu tinha certeza. Um suspiro de alívio escapou dos meus lábios, mas a tensão ainda pairava no ar como uma névoa densa. Os minutos que se seguiram, esperando a chegada da polícia, pareceram se estender por horas. Cada ruído, cada sombra, era uma nova ameaça potencial. Quando finalmente ouvi as sirenes se aproximando, foi como se um peso imenso tivesse sido tirado dos meus ombros. A polícia fez uma varredura completa da casa, confirmando que o intruso havia desaparecido. Suas perguntas sobre um lugar alternativo para eu passar a noite me lembraram da vulnerabilidade da minha situação. A casa do meu tio se tornou meu refúgio temporário, mas a sensação de segurança era frágil. O que mais me atormentava era a consciência de que eu poderia ter evitado tudo isso. A porta destrancada quando fui investigar o galpão de armazenamento, um erro que quase custou caro demais. Mesmo armado com um rifle, eu me sentia indefeso, uma criança perdida em um pesadelo real. Aquela noite se tornou a experiência mais aterrorizante da minha vida, uma memória que me assombraria por anos. Cinco anos se passaram, e eu tinha 18 anos quando meus pais decidiram fazer uma viagem de aniversário de uma semana. Com minha irmã já tendo se mudado, a responsabilidade de cuidar da propriedade recaiu sobre mim. A casa, cercada por bosques densos e acessível apenas por uma estrada de terra, parecia mais isolada do que nunca. Numa tarde aparentemente comum, fui ao posto de gasolina local para abastecer. Foi então que um Jeep Cherokee preto parou na bomba ao lado. O homem que saiu dele, com um cavanhaque bem aparado, me cumprimentou casualmente. Algo normal naquela pequena cidade onde todos se conheciam. Enquanto abastecia, ele se aproximou pedindo informações sobre como chegar à interestadual. Achei estranho quando ele sacou um bloco de notas para anotar as direções, em vez de usar um celular como qualquer pessoa faria. Sua curiosidade sobre mim, se eu era da área, qual era meu nome, me deixou desconfortável. Mas tentei não demonstrar. Quando parti, notei pelo retrovisor que o Jeep me seguia. Meu coração acelerou quando percebi que ele continuou em minha direção, mesmo depois que entrei na propriedade, completamente oposto às instruções que eu havia dado.
Tentei me convencer de que era apenas uma coincidência, que ele tinha simplesmente esquecido o caminho. Naquela noite, ao sair para encontrar amigos, ouvi passos próximos enquanto caminhava até meu carro. O som vindo da escuridão da floresta fez meus pelos se arrepiarem. Tentei me acalmar, pensando que poderia ser apenas um animal selvagem, mas o verdadeiro terror veio quando retornei. Enquanto caminhava do carro para a casa, uma voz masculina ecoou da floresta, chamando meu nome. Kate. O som do meu nome na escuridão me paralisou. Era uma voz que não deveria conhecer meu nome, uma voz que não deveria estar ali. Em pânico, corri para dentro de casa, batendo a porta atrás de mim. Sentada no sofá, lutando para respirar, a realização me atingiu como um soco no estômago. O homem do posto de gasolina, o Jeep me seguindo, a voz na floresta. Tudo se conectava em um padrão terrível. A casa antes um refúgio, agora parecia uma prisão. Cada sombra ocultava uma ameaça, cada ruído era um prenúncio de perigo. O isolamento que antes era pacífico, agora amplificava meu terror. Eu estava sozinha, vulnerável, com a certeza perturbadora de que alguém lá fora me observava, esperando. Naquela noite, enquanto as horas se arrastavam, eu lutava contra o medo paralisante e a terrível compreensão de que o horror que eu pensava ter deixado no passado havia me encontrado novamente. E desta vez, não havia garantia de que eu escaparia ilesa. O eco do meu nome na escuridão da floresta me perseguia. Embora todos os vizinhos me conhecessem, as casas estavam distantes demais para justificar aquele chamado sinistro. A voz, carregada de malícia, não pertencia a nenhum vizinho bem-intencionado. Tremendo, liguei para meus pais. Suas palavras de conforto soaram vazias. Deve ser apenas um vizinho, querida. Eles provavelmente vão bater na porta. Mas eu sabia. Sabia que era algo muito pior. O encontro no posto de gasolina, um segredo que guardei, pesava em minha consciência. No sábado seguinte, a tensão era palpável. Cada sombra, cada ruído carregava a promessa de perigo. À noite, enquanto me preparava para sair, o terror voltou a me envolver. A voz cortou o ar novamente. Kate. Meu nome. Uma maldição sussurrada na escuridão. O pânico me dominou. Corri de volta para casa, trancando-me dentro como se as paredes pudessem me proteger daquele mal invisível. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava para a polícia. Mensagens desesperadas para minha família piscando na tela do celular. Os policiais vieram, suas lanternas varrendo a escuridão, mas não encontraram nada. Suas palavras de consolo soavam ocas. Ligue novamente se isso persistir. Como se aquilo fosse apenas um inconveniente e não um pesadelo vivo. No domingo, o medo me acompanhou ao trabalho. Cada cliente no restaurante era um suspeito em potencial. Cada rosto desconhecido uma possível ameaça. As horas se arrastaram, o terror crescendo a cada minuto. Voltando para casa, a escuridão parecia mais densa, mais ameaçadora. Os passos que ouvi não eram de um animal, eram calculados, deliberados. E então, aquela voz horrível. Kate, não chame a polícia de novo, fofa. Meu grito rasgou a noite. Saia, você precisa de ajuda, você está doente. As palavras saíram em um jorro de puro terror enquanto eu me lançava para dentro de casa, trancando a porta atrás de mim. Mais uma vez a polícia veio e foi embora, deixando apenas a falsa promessa de segurança. As palavras dos meus pais ecoavam em minha mente. Ficar na casa de um amigo. Sim, eu precisava sair dali. Enquanto fazia as malas para ir para a casa de Alex, cada sombra parecia se mover. Cada canto escuro ocultava uma ameaça. O pensamento de sair da casa, de atravessar aquele quintal escuro até meu carro, me enchia de pavor. Mas eu sabia que tinha que ir. Porque ficar significava enfrentar aquela voz novamente. Aquela voz que agora habitava meus pesadelos, que transformara meu lar em uma prisão de medo. Com as mãos trêmulas, peguei minhas chaves. Era hora de enfrentar a escuridão uma última vez. Meu coração batia descompassadamente enquanto eu verificava cada janela da casa. Meus olhos vasculhando a escuridão em busca de qualquer movimento suspeito.
A noite parecia mais densa do que nunca, como se estivesse conspirando contra mim. Com um último olhar nervoso para o interior da casa, que agora mais parecia uma armadilha do que um refúgio, saí correndo. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui trancar a porta. O som da chave girando na fechadura ecoou na noite silenciosa, parecendo absurdamente alto. Cada passo até o carro era uma tortura, meus sentidos em alerta máximo, esperando ouvir aquela voz terrível a qualquer momento. Finalmente alcancei o veículo, minhas mãos suadas escorregando na maçaneta. Entrei rapidamente, trancando as portas num movimento frenético. A chave girou na ignição, o motor roncando para a vida. Por um breve momento, senti um alívio. Foi então que o vi. Uma sombra se materializou à minha esquerda, próxima à janela do motorista. Meu sangue gelou ao perceber a máscara cobrindo o rosto do intruso. Suas mãos agarraram a maçaneta da porta, puxando com uma força que fez o carro inteiro estremecer. O pânico me paralisou. Minha garganta se fechou, sufocando um grito que nunca chegou a sair. O tempo pareceu congelar enquanto eu encarava aquela figura sinistra, seus olhos brilhando por trás da máscara com uma malícia que me deixou nauseada. Com um esforço sobre-humano, consegui engatar a marcha. O carro deu um solavanco para frente, as rodas girando na grama macia do gramado. O homem não desistiu, seu cotovelo batendo violentamente contra o vidro da janela. Cada impacto reverberava pelo meu corpo, aumentando meu terror. Acelerei rápido o carro serpenteando pela grama, deixando sulcos profundos no que antes era um gramado bem cuidado. Meus olhos saltavam freneticamente entre a estrada à frente e o retrovisor, aterrorizada com a possibilidade de ver aquela figura mascarada me perseguindo. A entrada da propriedade nunca pareceu tão distante. Quando finalmente alcancei a estrada, virei bruscamente à direita, os pneus cantando no asfalto. Só então me permiti respirar, embora cada inspiração fosse entrecortada por soluços de puro pavor. O caminho até a casa de Alex foi um borrão de lágrimas e adrenalina. Minha visão estava tão embaçada que mal conseguia ver a estrada. A voz do pai dela no telefone era a única âncora que me impedia de sucumbir completamente ao pânico. Suas palavras de conforto pareciam distantes, quase irreais diante do horror que eu acabara de vivenciar. Quando finalmente cheguei à casa de Alex, meu corpo inteiro tremia incontrolavelmente. As lágrimas ainda corriam pelo meu rosto enquanto eu tentava, entre soluços, explicar o que havia acontecido. Alex e seu pai me envolveram em um abraço protetor, mas nem mesmo o calor de seu afeto conseguia dissipar o frio do terror que se instalara em meus ossos. A chegada da polícia, mais uma vez, trouxe uma mistura de alívio e frustração. Suas perguntas pareciam inadequadas diante da magnitude do que eu havia enfrentado. Enquanto alguns oficiais foram enviados para verificar minha casa, outros permaneceram para tomar meu depoimento. Repeti minha história, minha voz falhando ao descrever a figura mascarada. O policial que me entrevistava tentava parecer compreensivo, mas eu podia ver em seus olhos que ele não entendia completamente. Para ele, esta era provavelmente a maior emoção que sua pacata cidade já vira em anos. Para mim, era um pesadelo vivo que se recusava a terminar. A notícia de que meus pais voltariam no dia seguinte trouxe um leve conforto, mas a sensação de segurança parecia agora um conceito distante e frágil. Mesmo com o retorno deles, cada ruído na noite me fazia sobressaltar. Cada sombra carregava a promessa de um perigo iminente. Sozinha em casa jogando StarCraft, parecia um eco distante de uma inocência que eu nunca mais recuperaria. O som da campainha me arrancou do jogo, enviando calafrios por minha espinha. Aproximei-me da porta com cautela, meu coração acelerando a cada passo. Do outro lado, uma voz suave, quase inaudível. Abri a porta apenas o suficiente para ver uma mulher idosa, sorrindo docemente, pedindo para usar o telefone. Mas algo estava errado. O contraste entre seu sorriso amigável e a intensidade em seus olhos me deixou instantaneamente em alerta. É muito rude recusar uma senhora idosa pedindo ajuda, ela disse, seu sorriso nunca vacilando.
mesmo quando suas palavras ganharam um tom ameaçador. Enquanto eu gaguejava uma desculpa sobre regras da casa, minha mente gritava em alerta. As mãos dela, escondidas atrás das costas, o sorriso fixo demais, a insistência perturbadora. Tudo indicava que esta não era uma simples senhora precisando de ajuda. O medo que eu pensei ter deixado para trás voltou com força total, me engolfando como uma onda gelada. Percebi, com um horror crescente, que o pesadelo não havia terminado. Ele apenas havia assumido uma nova forma, igualmente aterrorizante. Naquele momento, encarando aquela mulher aparentemente inofensiva, mas com uma aura de perigo palpável, entendi que minha luta contra o terror estava longe de terminar. A inocência da minha juventude havia sido irrevogavelmente roubada, substituída por uma constante vigilância e um medo que, eu temia, nunca me abandonaria completamente. Meu coração batia freneticamente enquanto eu fechava a porta, as desculpas saindo dos meus lábios em um murmúrio trêmulo. A mulher permaneceu imóvel, seu sorriso congelado em uma máscara de falsa amabilidade. Aquele sorriso, antes aparentemente inofensivo, agora parecia uma ameaça silenciosa, prometendo algo terrível. Mal tinha chegado ao meu quarto quando a campainha soou novamente, o som ecoando pela casa vazia como um grito de advertência. Meu corpo inteiro se contraiu de medo. Não havia chance alguma de eu abrir aquela porta novamente. As vibrações estranhas que emanavam daquela mulher eram um aviso claro do perigo. Tentei me concentrar no jogo, mas minha mente estava em alerta total. Foi então que ouvi um tilintar metálico vindo da janela. O som fez meu sangue gelar. Com movimentos lentos e cautelosos, baixei a persiana, não querendo ver o que estava do outro lado, mas sabendo que meu quarto era o único iluminado na casa escura. O pensamento de que pudesse ser a mesma mulher idosa, agora do lado de fora da minha janela, me encheu de um pavor indescritível. Desliguei o som do computador, meu jogo completamente esquecido. O barulho persistia, cada tilintada enviando ondas de medo pelo meu corpo. Não aguentando mais, levantei-me abruptamente e fui para a sala de estar, mergulhando na escuridão como se ela pudesse me proteger. Mas a campainha tocou novamente, o som parecendo mais insistente, mais ameaçador. Minha mente girava. Seria apenas uma senhora confusa? Ou algo muito mais sinistro? A campainha soou pela segunda, terceira vez. Cada toque parecia um martelo golpeando meus nervos já frágeis. Com o coração na garganta, decidi enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Abri a porta, preparado para ver a mulher idosa novamente. Mas não era ela. Um homem estava parado ali, aparentando ser uns 10 anos mais novo que a mulher. Suas palavras me pegaram de surpresa. "Você viu minha mãe?" Ele se desculpou, explicando que sua mãe sofria de demência e havia saído de casa. A história parecia plausível, mas algo não se encaixava. O timing era perfeito demais, conveniente demais. Enquanto o homem falava, meus olhos vasculhavam a escuridão atrás dele, procurando por qualquer sinal da mulher idosa. Minha mente corria, tentando conectar os pontos. Seria isso uma elaborada armadilha? Ou eu estava deixando meu medo me controlar, vendo ameaças onde não existiam? O homem continuou falando, sua voz calma contrastando com a tempestade de emoções dentro de mim. Cada palavra dele parecia carregar um duplo sentido, cada gesto potencialmente ocultando uma ameaça. Ali, parado na soleira da minha porta, com a noite escura atrás daquele estranho, eu me vi diante de uma escolha terrível. Ajudar e potencialmente me colocar em perigo? Ou recusar e viver com a culpa de ter negado auxílio a alguém realmente necessitado? A decisão pesava sobre mim, o medo lutando contra a compaixão. Enquanto o silêncio se estendia entre nós, eu sabia que o que quer que eu escolhesse, esta noite mudaria minha vida para sempre. O remorso me invadiu momentaneamente, mas quando ele pediu para entrar, meus instintos gritaram em alerta. Por que ele precisava entrar? Mantendo a voz firme, repeti o que havia dito à mulher. "Podemos conversar por esta porta." Mencionei ter ouvido algo na janela, sugerindo que sua mãe pudesse estar no quintal. Ele agradeceu e desceu a passarela. Esperei vê-lo no quintal, mas quando olhei pela janela dos fundos,
Não havia sinal dele ou da mulher. A ausência deles era tão perturbadora quanto sua presença anterior. Inquieto, fui para a cama mais cedo, deixando a TV ligada como um escudo sonoro contra o silêncio opressivo. O som metálico na janela me despertou, fazendo meu coração disparar. Lembrando-me do homem preocupado, decidi investigar. Com dedos trêmulos, levantei a persiana. O horror me paralisou. A mulher estava lá, seu sorriso macabro congelado no rosto, batendo uma faca de cozinha contra o vidro. Fechei a persiana com força, rastejando de volta para a cama, minha mente negando a realidade do que havia visto. A campainha soou insistentemente, 4 vezes seguidas. O tilintar na janela cessou, mas o silêncio que se seguiu era ainda mais ameaçador. Tudo indicava uma elaborada tentativa de invasão. Fiquei imóvel na cama, sem celular, sem querer chamar a polícia, esperando que o pesadelo simplesmente passasse. Na manhã seguinte, relatei o incidente ao meu pai. Ele elogiou minha prudência em não abrir a porta, todos concordando que parecia uma tentativa de assalto. Mas as dúvidas persistiam. E se a mulher realmente tivesse demência? Por que o homem queria entrar? Como ele sabia exatamente onde procurar? As perguntas sem resposta me assombravam, reforçando a sensação de que eu havia escapado por pouco de algo terrível. Uma semana depois, enquanto cuidava do cachorro Pomsky do meu amigo Cody Tell, o incidente voltou a me assombrar. Os latidos frenéticos de Tell para algo lá fora inicialmente não me alarmaram, mas quando ele se fixou na porta dos fundos, decidi investigar. Aproximando-me da porta, meu sangue gelou ao perceber alguém tentando abri-la pelo lado de fora. Através da tela, vi um homem me encarando do quintal. Ele não era da família de Cody, o que já era alarmante o suficiente. "Quem é você?" Perguntei, minha voz tremendo ligeiramente. "Você viu Melissa?" Ele respondeu, sua voz arrastada. Melissa, a irmã de 20 e poucos anos de Cody, não tinha nada a ver com este homem de aparência descuidada e cerca de 50 anos. "Não há nenhuma Melissa aqui. Você precisa ir embora", afirmei, tentando soar firme. "Tem certeza?" Ele insistiu, seus olhos vidrados fixos em mim. "Sim, tenho certeza. Há câmeras por toda a propriedade. Saia agora." Menti, esperando que a ameaça de vigilância o afastasse. Ele hesitou por um momento antes de se afastar, desaparecendo na escuridão do quintal. Embora aliviado por sua partida, um novo medo se instalou em mim. O que ele pretendia fazer com Melissa? O fato de ele ter tentado entrar pela porta dos fundos sugeria intenções sinistras. Mais tarde, quando Cody questionou sua irmã sobre o incidente, ela não fazia ideia de quem poderia ser o homem. A descrição de um indivíduo de meia-idade, aparentemente bêbado e maltrapilho, não se encaixava em nenhum conhecido dela. Esse evento reforçou minha convicção de que muitas tragédias podem ser evitadas simplesmente mantendo as portas trancadas e permanecendo vigilante. As experiências que tive me ensinaram que o perigo pode se apresentar de formas inesperadas e que nossa segurança muitas vezes depende de nossa capacidade de confiar em nossos instintos e tomar precauções. Agora, cada som na noite, cada batida na porta carrega um peso de ansiedade. Aprendi da maneira mais difícil que a inocência pode ser uma vulnerabilidade e que a cautela, por mais paranoica que possa parecer às vezes, pode ser a diferença entre segurança e tragédia.